Boa tarde, eu sou Renata Lara, docente associada da Universidade Estadual de Maringá, e o trajeto que eu apresento é intitulado Angústia como rasgadura da imagem na discursivização de corpos sujeitos reais em peles, que é um filme espanhol de 2017, dirigido por Eduardo Casanova. Esse filme ele é um drama considerado, a gente pode considerar como um drama artístico, de um imaginário social que acaba por estigmatizar sujeitos identificados a determinadas patologias físico-psíquicas, como deformações corporais, transtorno de identidade e integridade corporal, entre outras. Esses sujeitos, eles são discursivizados ao mesmo tempo que discursivizam em cenários de uma tonalidade cor de rosa e também roxo, e são tomados aí constantemente por contradições que tensionam as tonalidades dos sentidos e fazem funcionar o outro, né, sujeitos outros e ao mesmo tempo o outro do inconsciente, como o discurso do inconsciente, o outro par, ideologia e inconsciente no mesmo. Então são sujeitos paradoxais que estão sempre ali em torno de uma inocência, culpa, uma moralidade, o angelical, o sexual, o belo e o horrendo. E eu tomo, então, a arte pela potência tanto poética quanto poética que ela apresenta, como linguagem em discurso, que nos confronta nesse ponto, ao mesmo tempo de encontro e de desencontro de uma imagem corporal especular, de um eu ideal, como imagem que eu estou considerando aqui como escópica, né, no devir de um corpo sujeito, que é um corpo discursivo. Eu parto de alguns recortes, a partir de 3 personagens, uma delas é Samantha, que tem inversão do aparelho digestivo, então ela tem o ânus no lugar da boca e vice-versa, né, e sempre com desejo de ter esses lábios, de ter essa boca como se fosse uma outra pessoa qualquer. E Christian, que sofre de transtorno de identidade e integridade corporal, um adolescente que se mutila constantemente, na altura dos joelhos, que ele deseja não ter pernas, né? Não ter pernas para ele seria realmente atingir a sua plenitude de felicidade, e aí ele se identifica sempre com o corpo de uma sereia, que faz parte de uma história mais densa aí no filme. E o Ernesto, que é um homem que tem uma patologia psíquica, ele se sente atraído por mulheres com deformidades físicas, ele acaba se relacionando com Ana, né, que é uma dessas mulheres, e dentro desse cenário social, né, eu parto então da compreensão de Michel Pechet, que problematiza esse mundo semanticamente normal, que é esse mundo que não aceita as contradições, que é um mundo das aparências da coerção lógica disjuntiva, onde esses sujeitos tidos aí como sujeitos anormais, eles não se encaixam, né? Eles não se enquadram e não encontram espaço. Eu também mobilizo uma noção conceitual de rasgadura da imagem, de Gigi Huberman, trazendo esse sentido da rasgadura para pensar em termos discursivos, e Gigi Huberman considera que rachar a noção da imagem seria, ao mesmo tempo, voltar a um questionamento dessa imagem, né? Que não pressuporia essa figura figurada no sentido dela estar fixada a um objeto representacional, mas uma figura figurante, que envolve a questão do processo, do caminho, da questão em ato, feita em cores e também feita de volumes. Então, para Gigi Huberman, abrir essa imagem é fissurar, quebrar, romper a lógica dessa imagem, e para ele há um trabalho do negativo da imagem, que ao mesmo tempo escava o visível e fere aquilo que seja legível. Partindo também de uma referência psicanalítica, né, ali norteado também por Lacan, na sua discussão do quadro, o Gigi Huberman disse que o acontecimento visual do quadro ele só advém a partir dessa rasgadura que separa diante de nós o que é representado como lembrado e tudo que se apresenta como esquecimento, que tem uma proximidade bastante grande aí com o esquecimento discursivo. Eu me noteio também por uma compreensão de angústia em Lacan, também por um deslocamento discursivo posterior, e a partir dessa compreensão de Lacan, de que a angústia ela resulta da relação do sujeito com o objeto causa do desejo, o objeto A, e para ele a angústia é justamente o sinal dentre os outros, né, dentre tantos outros,
que é justamente aquele que não engana. Nesse sentido, ele diz que do real, de uma forma irredutível, sob a qual esse real se representa na experiência, é disso, então, que a angústia é sinal. Nesse sentido, né, nesses entremeios teóricos, e aí eu passo a pensar um tensionamento das aparências dessa coerção lógica disjuntiva, e que se promove nessa discursividade fílmica, que vai, ao mesmo tempo, configurando esses sujeitos de peles como corpos sujeitos paradoxais. Então, ao analisar esse corpo sujeito paradoxal, nessa condição que eu tomo, que eu construo como objeto artístico discursivo, que é ao mesmo tempo, né, que tem a sua estrutura acessada pelas falhas, né, no qual irrompe a falta na perspectiva de Leandro Ferreira. Nesses entremeios da D também com Lacan, eu cheguei então à noção de angústia pensada aí em âmbito discursivo, como aquela que opera a rasgadura da pele enquanto imagem, essa pele que é invólucro do corpo, segundo o próprio Jodi, que também se norteia, né, pela ideia de envelope narcísico de Anzier, como protetor da imagem do eu, ou seja, dessa imagem especular. Essa pele como ponto, ao mesmo tempo, preciso e impreciso, em que a imagem especular ela vai se estilhaçar, então, no olhar esse objeto A, né, que é, conforme que nem um furo iluminado, que no outro meduseia o sujeito, e que é a presença, né, que espreita o sujeito da angústia. Eu me interrogo, então, como esse corpo sujeito paradoxal, que ao mesmo tempo feito e efeito angústia, ele significa e se significa, age nas tensões do social, que encurrala esse sujeito, né, no jogo, ao mesmo tempo da visibilidade e do avesso da visibilidade no contexto do inconsciente. Em relação às considerações ao trajeto, eu observo nesse meu corpus investigado que a angústia, ela vai, então, na perspectiva discursiva fílmica, desencadear uma atuação do sujeito na rasgadura da imagem especular, né, dessa imagem que supostamente protege, pelo olhar do outro, e aí tomando o outro aqui, ao mesmo tempo como discurso do inconsciente, para, né, discurso ideologia e inconsciente na perspectiva pechetiana, que ao mesmo tempo tangencia a morte nesse jogo vida e morte que vai constituindo e significando esses sujeitos, mas não funciona necessariamente como seu motor, porque há uma superação da angústia, né? Só há essa superação da angústia quando esse outro é nomeado. E o filme vai jogando a todo momento com esses sentidos. Aqui são algumas das minhas referências. E muito obrigada.